Vamos falar sobre Jumanji, próxima fase, sequência de Jumanji, Bem-vindo à Selva, e quarto filme desse universo, se a gente contar as aturas, né? E a gente conta as aturas. A gente conta as aturas porque o Jack Black conta as aturas. O filme é dirigido pelo Jake Kasdan. Kasdan. Que também faz roteiro sozinho agora. Ele disse, não, gente, eu conheço, agora eu vou fazer sozinho. Deixa comigo. Será que deu certo? Não sei, vamos descobrir nesse vídeo agora, então fica ligado aí com a gente quando a gente fala sobre o filme. Já começando pela trama, o que é que tá rolando, né? Se vocês lembram, no último filme deu tudo certo, os 4 jovens lá, o principal, Spencer, Martha, Fridge e a Bethany, eles resolvem a situação de Jumanji e ficam, não, quebraram o jogo, né? Jogaram fora. Eles forjam um laço entre eles. É uma situação meio Clube dos 5, né? Só que com 4. Forjaram um laço de amizade entre eles, saíram lá do jogo, pegaram uma bola de boliche e jogaram. Então tá quebrado. Jogaram lá no videogame, tá quebrado, e eles foram viver a vida deles e tá, beleza. Aí quando vem nesse filme, o Spencer, né, que é pra ser o protagonista, é pra ser, né, será que é, não sei, mas é pra ser o protagonista do filme, ele tá meio que numa crise de identidade, pensando, caramba, quem eu sou, o que é a vida, tipo, bem jovem, assim, quando você tá, tipo, sem saber quem você Começando a faculdade, se mudou e tal, tá longe dos amigos, longe da Martha e tal. Aí ele pensa, tô indo pra casa, eu acho que eu quero ser o Bravestone de novo. Então, é uma ideia assim que você pensa, caramba, minha vida, ele mora em Nova York, né, se mudou pra Nova York, minha vida deve estar muito ruim, eu não sei quem eu sou, então, portanto, eu devo sim trazer de volta o jogo, entrar naquele jogo em que eu passei por diversas ameaças de morte só pra ser o The Rock. Vale a pena, vale a pena, assim, se você pensar um pouquinho mesmo, pensa só um pouquinho mesmo se vale a pena você fazer isso, mas é o que ele faz, ele vai de volta pro jogo e os amigos deles vão atrás dele, porque ele marcou de se encontrar e não apareceu, os amigos dele percebem que ele voltou pro jogo e aí todo mundo fica, meu Deus, a gente vai ter que voltar, não é mesmo? Sim, a gente vai ter que voltar. E é o que eles fazem, eles voltam pro jogo, mas como o jogo tá quebrado, eles meio que pega todo mundo que tá na casa, inclusive 2 novos personagens aí, que são interpretados pelo Danny DeVito e pelo Danny Glover. Os Dannys, né? Os Dannys. E basicamente a gente tem aqui o Danny DeVito fazendo o avô do Spencer num modo, meu Deus, eu sou velho, ser velho é ruim demais, meu Deus, como é ruim ser velho, oh meu Deus, como é ruim ser velho. Várias vezes. Se bem que o Danny DeVito ele consegue fazer isso soar, sabe, não tão repetitivo, porque é o Danny DeVito. E o Danny Glover, ele fala assim, bem devagar, demorando assim pra chegar no ponto de uma maneira quase irritante. É uma pessoa que, se eu conhecesse pessoalmente, eu jamais conseguiria manter uma conversa normal com ela. Eu diria tchau, eu não consigo manter uma conversa com você. Mas e como o Jumanji sempre tem que ter esse negócio de... nós temos um problema emocional aqui, nós temos o nosso relacionamento, tem que ser resolvido. A gente tem o vovô Ed, que é o Danny DeVito, e o Mile, que é o vivido pelo Danny Glover. Eles eram antigos sócios, amigos, que depois que venderam o restaurante que eles tinham juntos, eles se separaram, nunca mais se falaram e tal. Então são amigos que precisam ter essa amizade restaurada. E Jumanji vai bancar o terapeuta e tentar restaurar esse antigo laço entre eles. Então o que acontece, na verdade, é que o filme troca o protagonismo, porque, na verdade, se era pra ser o Spencer, ou pelo menos os 4 amigos, os 4 principais, na verdade, os protagonistas aqui acabam sendo, sim, o Ed e o Mylon, né? Que é o Danny Glover e o Danny DeVito. Com a Martha também tendo um pouco mais de protagonismo, porque ela é a única que mantém o mesmo corpo. Portanto, ela, basicamente, ela tem que... gente, vamos indo. Gente, vamos fazer isso. Isso faz parte, inclusive, já entrando nisso, como todos vão pro jogo, acaba que eles não, como o jogo tá quebrado também, eles não entram nos mesmos avatares, né? Inclusive tem mais 2 avatares, porque entraram 2 pessoas a mais, basicamente, ali. E o que acontece é que a funcionalidade dos personagens acaba sendo muito prejudicada, porque a gente já conhece a situação ali, né? Tanto que quando eles vão, os jovens, né, vão entrar no jogo, eles ficam, não, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que resolver isso, na selva, tem que botar a joia mesmo lá. Jogo, se é o mesmo jogo, então a gente só precisa pegar a joia, levar de volta lá para o olho e pronto. Então, em tese, a gente já sabe o que tá acontecendo. Só que o problema é que quando o Danny Glover e o Danny DeVito entram lá no jogo, eles obviamente não sabem o que tá acontecendo. E pior do que isso, é que como eles são um pouquinho mais idosos, né? Eles têm dificuldade em entender que aquilo é um jogo, o que é que eles estão fazendo, por que que eles estão em corpos diferentes, né? Já adiantando aqui, o Danny DeVito, ele entra no The Rock, né? E o Danny Glover entra no Kevin Hart. Então,
continua sendo aquela mesma, né, dinâmica entre os dois atores, só que agora com personalidades diferentes, né? E aquela coisa, o Kevin Hart ele entrega um Danny Glover bem bacana, respeitando até a inflexão do ator, respeitando tudo que o ator, naquele curtinho período de tempo, conseguiu fazer do personagem. Ok. Agora, o The Rock como Danny DeVito, eu não acho que funcionou tanto assim, não. É porque o The Rock é bom em ser The Rock, né? Pois e, tipo, é a persona dele. E ele tenta imitar algumas expressões do Danny DeVito, só que não funciona tanto. Não funciona muito. E o fato de eles não conhecerem aquilo, tipo, os personagens que conhecem o jogo ficam o tempo todo explicando, e eles acabam ficando impacientes, porque, obviamente, quando você tá explicando as coisas de novo pra pessoa, você fica impaciente. E acaba que, por isso, os personagens que a gente conhece, como, por exemplo, o Jack Black, que acaba, de início, não sendo mais a Bethany, sendo o Freed, e como você disse, a Martha, ela continua sendo a Ruby, né? Eles acabam, tipo, o tempo todo brigando, o tempo todo. Tipo, o Jack Black, ele não é aquela pessoa mais que tá, tipo, curiosa, ou então meio que, meu Deus, o que é isso? Eu estou no corpo de um cara que... De meia idade. De meia idade, eu não tenho funcionalidade, meu Deus. E a Bethany fica, tipo, daquele jeito, se descobrindo, e ela acaba gostando do corpo dele. Só que o Freed, não, tipo, ele de novo tá irritado, porque ele é um atleta, ele é super alto, ele é super forte, e de novo ele entra num personagem que não tem muita funcionalidade, assim, no sentido de ele tem muitas fraquezas e tal. E aí ele fica muito irritante de tipo, reclamar o tempo todo do Jack Black. Quando Black? Você tem uma piada sobre isso, ok, desde que você desenvolva o que tá acontecendo. Mas o problema é que todas as piadas são sobre isso. São apenas sobre isso. Tem uma que funciona, que ele, quando pega o menu dele e vê o inventário dele e vê... Sim, nossa, essas aqui são as minhas fraquezas, essas aqui são as minhas forças. Funciona ali. O problema é que o negócio vai e vai... São 500 piadas sobre o mesmo assunto. O jogo mudou. E o que eu acho bacana é que, tipo, você tem fraquezas diferentes, você tem, tipo, atualização. Como se esse filme parece demais como se Jumanji fosse o segundo jogo de uma série, sabe? Que você tivesse novas aventuras, novas fases, novos inimigos e atualizações. O problema é que isso não faz muito sentido com o que acontece no mundo real, entre aspas. Por quê? No mundo real o jogo tinha sido quebrado e logo no menu a gente via que o jogo estava com problemas, estava com uma série de defeitos. Só que isso não se reflete no que acontece dentro do mundo do jogo. Você não tem um bug, por exemplo, você não tem um defeito acontecendo lá dentro. Coisa que seria bacana de se lidar, seria algo novo. O que o jogo faz é, apresenta novas fases, vai no mesmo esquema, você tem que passar por cada uma das fases e pronto. Só isso. E é estranho justamente por isso, porque se o jogo tá quebrado, ele não devia apresentar novas funcionalidades, e sim as mesmas, só que com defeito, né? Então o que acontece é que eles acabam ganhando, você tem essa força nova que você tem aqui, essa qualidade, massa. É tipo, por que eu ganhei coisas se o jogo está quebrado, né? E assim, a gente tem a personagem da Aquafina, né? Que é interessante a gente não falar tanto sobre, mas eu acho que ela funcionou bastante ali. Funciona, ela tem dois momentos bem diferentes. O Avatar é um ladino, certo? É uma ladra, que é uma ideia bacana de você colocar. Pra quem joga RPG, você tem sempre essa classe de personagens que... você pode utilizar de maneiras bem diferentes. E até meio que combina com a Aquafina que a gente viu lá no 8 Mulheres no Segredo. E quando chega na segunda parte de quem ela é, eu acho que fica 300% melhor, né? Porque ela consegue brincar muito mais. Eu preferia até que ela tivesse mais participação, porque eu teria gostado muito disso. Já o outro Avatar, que é o do cavalo, eu fiquei tipo, eu não gostei de ter um Avatar cavalo, simplesmente porque é muito, tipo, não prático você ter um jogador dentro de um cavalo. Eles colocam, claro, uma força nova lá no personagem do Kevin Hart pra poder dar certo. Tipo, ele meio que faz um Tony Barris ali, de conseguir falar um Dolittle, né? De conseguir falar com os animais, mas é muito inconveniente, porque você ter alguém que tá falando como cavalo e aí ter que ter uma pessoa pra traduzir. E assim... Especialmente o Kevin Hart, como o Danny Glover, porque como ele tá falando muito devagar e demorando muito pra chegar no ponto, às vezes o negócio... Fica muito estranho. Então eu não gostei disso também. Eu não gostei do que eles fizeram com a Bethany. Apesar de, no mundo real, ter sido a personagem que mais evoluiu. Sim, nesse sentido... Inclusive, até a primeira tomada dela eu gostei muito, porque se lá no filme anterior a gente viu a Bethany tirando uma foto dela mesma, sendo artificial e muito, muito envolvida com ela mesma, aqui não, ela já tá muito mais entrosada com o ambiente. Ela tá, inclusive, tirando uma foto de uma vista maravilhosa que ela tá tendo.
entrando em contato com os amigos, conversando com eles e preocupada com eles. Aí ela tá uma pessoa muito mais empática. É uma evolução muito bacana. E ela foi basicamente a única pessoa que, tipo, você vê que mudou. Porque os outros meio que... A Marta você vê, beleza. A Marta, ela é uma pessoa diferente. Ela saiu da casca dela. Mas ainda assim, obviamente, tá lidando com o mesmo problema de, eu não sei exatamente quem eu sou, assim como o Spencer, mas isso não é explorado. E o Fridge, whatever, tipo, ele joga assim, não, o Fridge é pra fazer piada, o que é bem paia, né? Mas, nesse sentido, eu acho que a Bethany, ela teria um potencial muito grande de, dentro do jogo, ela oferecer momentos muito bons, justamente por causa disso, porque ela se tornou uma pessoa mais evoluída, só que não, eles desperdiçaram a oportunidade de ter mais a Bethany participando. Até porque eles tinham que dar um jeito de trazer de volta o Colin Hanks. E o jeito que eles utilizam é através da Bethany. O que, assim... Eu acho um pouco estranho, porque mesmo no fim do primeiro filme, é estranho o fato de que a Bethany agora, uma jovem, ela está meio que afim de uma pessoa que é adulta, que tipo, no jogo não tem problema, porque é o Jack Black e o Nick Jonas, né? Só que no mundo real você fica, ok, que estranho. E aí, nesse filme eu também continua estranho. Mas beleza, o lance é que o Nick Jonas volta, o que eu acho bacana. O Colin Hanks volta. Porque eu gosto do Nick Jonas. Eu gosto do Alex, acho que ele é bem bacana, eu só acho que os dois deveriam ter sido usados mais cedo. Eu acho que eles são desperdiçados. Gente, o Alex é muito mal aproveitado nesse filme. Cara, não funcionou. Olha, tem uma cena com o Alex que quem jogou muito jogo de aventura no Mega Drive, no Super Nintendo, vai se relacionar com aquilo. Mas o fato é que, considerando o arco do personagem, não faz muito sentido o que acontece ali. Enfim, mas o filme tem coisas boas. As cenas de ação são ótimas. Tem um vilão novo que é meio esquisito. É vivido pelo Rory McCann lá, o cão de caça de Game of Thrones. Vilão é a mesma coisa do primeiro. É assim, no sentido de você ver whatever, só uma pessoa aleatória que a gente tem que enfrentar. Os problemas são a mesma coisa. Problemas, do mesmo jeito do primeiro. Então, eu tinha falado que eu achei melhor no sentido de... ok, eu conheço o cão de caça, sendo que no primeiro eu tava ali, não ligava pra quem era aquela pessoa. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Só que o pior é que dessa vez o jogo ele dá um background em relação ao vilão, em relação ao que tá acontecendo dentro do jogo, que não é explorado de maneira nenhuma. Ninguém liga. Tipo Ninguém liga. É diferente do primeiro Jumanji, que o lance do vilão, que é o Van Pelt, ele não tem uma história, só que você sabe o que tá acontecendo. E você tem uma ligação entre ele e o Alan que realmente faz com que o vilão se torne ainda mais assustador. Pois é. Aqui eles apresentam alguma coisa que diz que existe uma relação entre o Bravestone e esse vilão novo. Existe um outro vilão que seria a fraqueza do que isso aí, tipo assim... é completamente ignorado. Eles colocam e depois esquecem. Então a gente já pode ir pras notas aí. Qual a sua nota, Siqueira? 6,5. Definitivamente ele não supera o que veio antes, nem arranha o Jumanji original. Não faz mal, né? Assim, tipo assim, não faz mal. É uma bela sessão da tarde. Você sentar, assistir com os amigos, comendo pipoca, se divertindo e tal. Tem umas cenas do Kevin Hart que funcionam muito bem, porque ele faz realmente o Bolden Glover. O problema é que as piadas elas começam a se repetir muito até você chegar no terceiro ato, onde as coisas começam a se encaminhar para um rumo diferente. O problema é que até chegar lá... Nossa, demora. eu tava, até no fim eu já tava muito impaciente. Inclusive, eu acho que, se eu for dar aqui, obviamente você... Se quiser ver, fique à vontade. Mas eu acho que nessa estrutura que a gente tem vários filmes a ser vistos e o dinheiro não é muito grande, eu diria que você pode passar assim de Jumanji e veja, como você disse, em casa, bem de boa, que aí você vai se divertir muito mais. Porque não tem aquela pressão de tipo, gastei dinheiro, vou ter que gostar ou não. Esse filme pode ser divertido, mas pode também não ser tão legal assim. Eu particularmente não gostei tanto quanto o anterior, né? E o irritante é que o filme ele dá uma ideia na cena pós-créditos dele, e sim tem uma cena pós-créditos, que seria mais interessante ter sido desenvolvida dentro desse filme do que só deixado como um gancho pra continuação. Pois é, assim, pra minha nota, eu tenho que fazer toda uma conta aqui, um cálculo, que eu recebi uma chamada do nosso chefe, Jurandir Filho. Então, Joel, preste atenção aí. Vou pegar aqui, coloquei meu gráfico, vou dizer a minha nota, baseada aqui na conta que eu fiz, ok? Então, coloca aí na tela. Eu dou 1 ponto pela existência do Jack Black. Então, qualquer situação em que o Jack Black exista é 1 ponto, dei 1 ponto. 1 ponto pra Aquafina. Gostei dela, merece 1 ponto. Outro ponto para o Nick Jonas, porque eu gosto de olhar pra cara dele. E um ponto pra Bethany, porque eu gosto muito dela.
E o último ponto para o visual do filme, como você falou, as set pieces são de fato bem legal. Então minha nota é 5. Tá aí a matemática, Jurandir Filho. Espero que você esteja feliz. E essa aqui é a nossa opinião, né? Exatamente. Só Se não vídeo gostou, mande. temos outras. Então, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tem várias outras notas de vários outros filmes que a gente dá aqui. E se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se vê na próxima. Olha, sinceramente, eu fiquei tão impaciente nesse filme que eu tava tipo assim... Meu Deus do céu, as coisas não acontecem. E eu tava tipo, gente, é um jogo. Tava querendo gritar com o Danny Glover e o Danny DeVito. É um jogo, vocês têm que jogar, presta atenção. Os personagens fizeram isso por ti umas 3 vezes. Fizeram demais. E assim, Jack Black, sinto muito. Sinto muito.